Então, pessoal, hoje vamos resolver uma questão de custo padrão. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira, contabilidade de custos, assunto, custo padrão. Aí aqui nós temos uma questão que caiu no exame de suficiência em 2014, se eu não me engano, ou foi 2013. Uma indústria fabrica um produto em série. Os seguintes custos padrão foram estabelecidos no mês de fevereiro. Aí aqui ele deu os custos padrão, ó, que é o padrão. E aí ele diz, os seguintes resultados efetivos foram constatados no mês de fevereiro. E aqui nós temos as questões. Com base nos dados acima, julgue as afirmações como verdadeira ou falsa e em seguida assinale a opção correta. 1. A indústria apresentou uma variação positiva de 0,95 por unidade produzida em relação ao custo padrão. 2. A indústria apresentou uma variação positiva nos materiais diretos, decorrente da redução do custo unitário dos materiais em relação ao custo padrão. 3. A indústria apresentou uma variação negativa na mão de obra direta, em decorrência do aumento da quantidade de tempo consumido na fabricação de produto, apesar da variação no custo da mão de obra. Então, pessoal, aqui nós temos o custo padrão e o custo efetivo. O que é o custo padrão? O custo padrão é o custo ideal, é aquele custo que eu pretendo gastar. Então vamos dar um exemplo aqui, eu quero construir um muro. Aí eu fiz o meu planejamento, eu vou gastar R$12 com o muro. Chegou no final, quando eu terminei de fazer o muro, na realidade eu não gastei 12, eu gastei quanto? Eu gastei 15. Foi bom ou foi ruim? Foi ruim, por quê? Porque o meu padrão seria 12, mas eu gastei 15, então foi uma variação negativa, ou seja, a minha variação foi negativa. Foi negativa porque eu gastei mais do que eu estava prevendo. Agora vamos supor, eu estou com esse mesmo muro, quero gastar R$12 e gastei só 10, então a variação para mim foi positiva, porque eu estava pensando em gastar 12 e gastei 10, então isso aí é uma variação positiva. Então, pessoal, o custo padrão é o que eu estabeleço para gastar, correto? Aí, quando você vê uma questão de custo padrão, é só fazer uma pequena análise que a gente resolve essa questão. Então, vamos ver aqui, a primeira diz o seguinte, a indústria apresentou uma variação positiva de 0,95 por unidade produzida em relação ao custo padrão. Então, vamos ver aqui, no custo padrão, eu estava pensando em gastar quanto por unidade? Por unidade, eu estava pensando em gastar R$12. Então, por unidade, eu estava pensando em gastar R$12. E gastei quanto? Gastei R$12,95. Foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Por quê? Porque eu estava pensando em gastar 12 e gastei R$12,95. Então, houve uma variação negativa de quanto? Variação negativa de 0,95. Variação negativa. Por que foi negativa? 0,95. Porque eu estava pensando em gastar R$12 e gastei R$12,95. Aí eu venho aqui na resposta, A indústria apresentou uma variação positiva. Errado. Foi uma variação negativa. Então, isso aqui está falso. Como essa primeira está falso, eu já venho e já risco o C e o D. Correto? Vamos ver o 2. A indústria apresentou uma variação positiva nos materiais diretos, decorrente da redução do custo unitário dos materiais em relação ao custo padrão. Então, vamos ver, pessoal. Eu estava pensando em gastar quanto de material direto? De material direto, eu estava pensando em gastar R$4,80. E gastei quanto? R$4,50. Então, foi bom. Então, material direto, houve uma variação positiva para mim, porque foi uma coisa boa. Eu estava pensando em gastar R$4,80 e gastei quanto? R$4,50. Então, isso aqui, foi uma coisa boa, certo? É uma variação positiva. E por que foi que aconteceu essa variação positiva? Aí eu comparo aqui, Eu estava pensando em gastar R$1,50 por cada unidade. E gastei quanto? Gastei R$1,50. Então, aqui, não mudou. Eu estava pensando em gastar R$3,20. Na realidade, gastei quanto? Gastei 3. Então, a variação decorreu desta parte aqui. Então, a resposta da questão aqui é verdade,
a indústria apresentou uma variação positiva nos materiais diretos. Então, isso aqui foi verdade. Se aqui foi verdade, pessoal, eu já risco a letra A. Então, a resposta já é a letra B. Aí, vamos só confirmar aqui a última, ó. Tem que ser verdade. Esse daqui tem que ser verdade, ó. A indústria apresentou uma variação negativa da mão de obra direta em decorrência do aumento da quantidade de tempo consumido na fabricação do produto, apesar da variação no custo da mão de obra. Então, vamos olhar aqui a mão de obra. Ele está dizendo que apresentou uma variação negativa. Vamos ver se foi isso mesmo, a minha mão de obra. Pessoal, eu estava pensando em gastar quanto de mão de obra? R$4, ó. Vou fazer até de azul, tá? Eu estava pensando em gastar R$4 de mão de obra, ó. Estava pensando em gastar 4. E gastei quanto? 5,25. Então, ó, já a mão de obra já foi uma variação negativa. Então, a MOD, ó, a MOD foi uma variação negativa. Porque eu estava pensando em gastar uma coisa e gastei outra. Então, a minha mão de obra foi uma variação negativa. E de que foi que aconteceu essa variação negativa? Ó? Eu estava gastando 30 minutos e agora eu estou gastando quanto? 45 minutos. Ou seja, ó, o meu tempo, eu estava prevendo gastar, por exemplo, para fazer determinada coisa, 30 minutos e estou gastando quanto? 45 minutos. Mesmo que eu gaste R$8 por hora e aqui a mão de obra diminua, mas o tempo foi maior. Então, nesse caso aqui, ó, esta variação aconteceu por causa do tempo. Então, essa variação foi negativa. Aí eu venho lá e marco a resposta, ó, como a indústria apresentou a variação negativa, verdade, da mão de obra direta em decorrência do aumento da quantidade de tempo, foi como nós vimos lá, apesar da variação do custo da mão de obra, apesar da variação do custo foi um pouco menor. Então, isso aqui é verdade. Com isto, a nossa resposta, nós confirmamos a letra B. Curso de Contabilidade, professor Moreira, trabalhando 24 horas para sua aprovação. Até a próxima.